Vamos para a palavra do Senhor, queridos. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, eu quero fazer a exposição de dois textos bíblicos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o tema da nossa mensagem é buscando as verdadeiras necessidades da vida cristã. Buscando as verdadeiras necessidades da vida cristã. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do versículo 1, capítulo 1, versículo 15 ao 19. Depois nós vamos para o capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19. E depois nós vamos para o capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Amém? Pai, mais uma vez nós oramos a Ti e louvamos o Teu nome, por mais uma vez estarmos reunidos como igreja aqui nesta casa, Senhor. E neste momento nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo venha nos envolver. Pai amado, nós damos acesso ao Teu Espírito Santo para ministrar ao nosso espírito. Senhor, nos envolva agora, que todos os nossos pensamentos, eles sejam levados agora cativos à obediência de Cristo. Senhor, e que os nossos corações estejam totalmente voltados à Tua palavra, ao Santo Evangelho. Pai, ministra-nos, ensina-nos, abra os nossos olhos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos crescer em graça e em conhecimento. Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 19, diz assim: Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Agora vá comigo no capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade no céu e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Queridos, dentre tantas necessidades que nos cercam, todos nós temos necessidades diárias, não é? Necessidades externas, necessidades internas,
Tanto é que Deus, Ele nos coloca perto de pessoas, nós aprendemos a construir relacionamentos, e construir relacionamentos supre muitas necessidades emocionais do ser humano, assim como as nossas necessidades externas, não é? Quando muitas vezes nós até ficamos ansiosos por causa dessas necessidades. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, ele vai falar dos anseios que essa vida nos traz, as solicitudes, as necessidades, elas geram determinada ansiedade em nós, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, enfim, existem muitas necessidades que nos cercam. Agora, a nossa vida cristã, eu não quero falar hoje das nossas necessidades cotidianas, eu quero falar das nossas necessidades cotidianas, porém, da nossa vida cristã, necessidades espirituais, que elas precisam da mesma maneira ser supridas. E nós aprendemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que todas as nossas necessidades, elas devem ser apresentadas diante de Deus, através da oração, da súplica e com ação de graças, amém? Amados, é importante você aprender a fazer as suas petições quando você ora, amém? Logicamente, orar não é ficar pedindo, preste bem atenção, oração é relacionamento com Deus. O único veículo de comunicação entre nós e Deus é a oração. Nós devemos estabelecer uma vida de oração, não pensando que muitas vezes o céu é a ouvidoria da prefeitura, para a gente ficar reclamando as nossas necessidades e os nossos direitos, amém, amados? Muitos de nós aprendemos que orar é simplesmente tirar 5 minutos do nosso dia e ficar pedindo para Deus, Senhor, me abençoa nisso, nisso e nisso, naquilo, né? E apresenta as nossas necessidades. Não é só isso, amém? Elas devem sim fazer parte, amém? Eu deveria ter trazido, né, para mostrar para você, mas não pensei nisso. Eu particularmente, já há muitos anos eu faço isso. Eu tenho uma cadernetinha, onde eu marco tudo aquilo que eu peço ao Senhor em oração, tudo aquilo que eu preciso, né, as minhas necessidades, sonhos, projetos, eu coloco numa cadernetinha, né? Eu deveria ter trazido a minha cadernetinha para me mostrar para você. Eu acho muito interessante, porque, amados, isso dá muito certo, né? Não para você ficar lembrando Deus daquilo que você precisa, amém? Até porque Jesus, ele ensina, quando ele ensina a respeito da oração, que nós não devemos fazer vãs repetições, porque o nosso Pai sabe do que nós necessitamos, amém, queridos? Basta você apresentar diante de Deus. Então eu tenho uma cadernetinha, e eu até estava folheando ela, acho que foi sexta-feira eu estava folheando a minha cadernetinha, gente, mas praticamente tudo aquilo que eu apresentei diante de Deus foi respondido, tudo, praticamente tudo, né? Então estava lá a troca da casa, né? Estava a questão de férias, essas coisas. Então todas as nossas necessidades, elas devem ser apresentadas diante de Deus. Então, sabe aquelas cadernetinhas, amados? Acho que você paga o quê? R$2, R$4 no máximo. Você não paga mais que R$4 numa cadernetinha, amém? Então o que você faz? Coloca lá as suas petições diante de Deus e apresenta, fala, Senhor, está aqui minhas petições, amém? Então é muito importante nós apresentarmos os nossos anseios, as nossas necessidades diante de Deus, na oração. Mas a oração, ela não é importante só para pedir. Eu quero que você entenda que orar não é pedir, as petições fazem parte da vida da oração, amém? Mas nós estabelecemos uma vida de oração para buscarmos relacionamento com Deus, amém? Oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Orar não é somente falar, mas também aprender a ouvir o Senhor, amém? É nisso que consiste, por exemplo, uma vida devocional. Então, quando você vai fazer um devocional, não é você apenas ler um texto bíblico e fazer 5 minutos de oração, não. A palavra devoção vem do termo consagração, é um período que você vai tirar tanto para falar com Deus, tanto para ouvir a Deus, amém? Então nós estabelecemos uma vida de oração para nos relacionarmos com Deus. Agora, queridos, logicamente, quando nós oramos, nós apresentamos as nossas petições e precisamos apresentar.
O apóstolo Paulo nos ensina, por exemplo, em Filipenses, que todas as nossas necessidades, elas devem ser apresentadas diante de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos apresentar as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Ele cuida de nós. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Ele cuida de nós. Ele sabe de tudo o que precisamos. Agora, aqui na carta aos Efésios, nós vamos ver que Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, antes de mais nada, eu costumo dizer que a carta aos Efésios é um tratado eclesiológico da igreja. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos entender a respeito da igreja, tanto de fundamentos quanto de governo, a carta aos Efésios é a carta mais completa que existe, amém? E dentro dessa carta nós vamos ver Paulo já elogiando a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso, ela carregava muitos princípios, era uma igreja que estava caminhando em maturidade. A igreja de Éfeso, ela foi fundada por meio de 12 homens. Se você for em Atos 19, você vai ver quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 homens reunidos, né? E Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo? Mas nem sequer sabíamos que existe Espírito Santo. Foi ali que nasce a igreja, ali nasce a igreja de Éfeso. E Paulo, ele tem muitos elogios, ele recebe muitos elogios a respeito da igreja de Éfeso. Já percebe-se que já não era uma igreja tão menina assim, mas carregava sobre si algumas necessidades, em que Paulo vai dizer por duas vezes, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, que aquilo se tornava o seu motivo de oração pela igreja de Éfeso, era o seu motivo de intercessão, e não era uma intercessão comum. Paulo, ele estava falando de necessidades fundamentais que os cristãos de Éfeso tinham para construir a sua vida cristã, para não apenas construir, mas para sustentar a sua vida cristã, porque eu vou falar para você, construir uma vida cristã, caminhar dentro do cristianismo, beleza, difícil é sustentar essa carreira cristã, porque há tantos males que nos cercam, tentações que nos cercam, tentando fazer com que nós venhamos a sucumbir na fé, verdade ou não é? Então nós temos necessidades espirituais. Nós não vamos falar agora de necessidades emocionais, não vamos tratar de necessidades físicas ou materiais. Nós precisamos suprir, e tudo isso, amados, nós precisamos receber em oração. Por quê? Porque essas necessidades espirituais, elas são supridas pelo Espírito Santo, que já está dentro de você e dentro de mim, porque Ele habita em nós, nós somos a morada do Espírito Santo, amém? Amados, ao iniciar a carta, nós vemos o real motivo que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Nós vamos ver que já na igreja havia dois fundamentos que ela já possuía. Você vai ver, por exemplo, no versículo 14 do capítulo 1, Paulo dizendo o seguinte, deixa eu já pegar aqui, no versículo 15, ele vai dizer o quê? Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar do quê? Da fé no Senhor Jesus, que existe em vós, e do amor fraternal. Esses dois fundamentos, eles são elementares para a construção da carreira cristã. A fé é o fundamento de todas as coisas, amém, queridos? Nós somos salvos pela fé, já aprendemos isso, amém? Nós recebemos a salvação através da fé, e a fé é aquilo que nós carregamos em nós. É impossível construir uma carreira cristã, uma vida cristã, se não houver fé. Fé é o fundamento do cristianismo, amém, queridos? Porque tudo começa da fé, o justo viverá pela fé. Amém? Então nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Amém? O segundo fundamento que a igreja de Éfeso já possuía em si era o amor fraternal, que é o amor entre irmãos, é aquilo que nós chamamos de koinonia.
comunhão. Amém, queridos? Então, era uma igreja fortalecida em comunhão. Por quê, amados? Porque cristianismo, amados, você não constrói sozinho. Não existe carreira solo no cristianismo, amém? Amém, amados? Eu sou cristão, mas eu sozinho, eu amadureço sozinho, eu afio a mim mesmo. Isso não existe. Não existe cristianismo sem construir relacionamento com gente, sem conhecer gente, sem conviver com gente, amém? Sem se estressar com gente. É necessário, faz parte da carreira cristã. É impossível construir uma carreira cristã sem os nossos irmãos. Então, amados, eles eram dotados de dois fundamentos: a fé, que é o fundamento principal do cristianismo, da vida cristã, e eles também tinham um amor fraternal. Mas nós vamos ver Paulo agora orando por eles. E Paulo escreve: todas as vezes que eu me recordo de vocês, eu louvo por vocês possuírem a fé e o amor fraternal. Mas existem algumas necessidades ainda em vocês, que eu diante de Deus intercedo e oro por vocês. E aqui, amados, eu quero que nós entendamos, como igreja, que essas necessidades também fazem parte da nossa vida. E que nós precisamos aprender a buscar em Deus. Precisamos aprender a orar, porque isso é uma necessidade fundamental para que você possa se manter de pé. Amém, queridos? Um dos conselhos do Senhor é: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como não cair? Como sustentar a nossa vida cristã? Porque aceitar a Cristo, frequentar a igreja, legal, mas igreja não é o que eu sou aqui, é o que nós vivemos lá fora, amém, amados? Eu começo a ser igreja, eu sou um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristianismo, ele é revelado no meu dia a dia. Como sustentar a vida cristã? É aí que Paulo vai entrar e vai dizer assim: olha, vocês têm fé, vocês têm amor fraternal, mas existem algumas necessidades em vocês, e eu oro para que vocês possuam e sejam supridos tais necessidades que todos vocês carregam sobre vocês. E quais são essas necessidades? Versículo 17, Paulo vai dizer assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Qual é a primeira necessidade espiritual fundamental para que nós possamos crescer, amadurecer? Porque eu vou falar para você, não basta ser cristão menino. Não dá para ser menino a vida inteira, amados. Eu tenho uma mensagem, já faz um bom tempo que eu não prego. Na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, no grego, dois tipos de filhos. Não é filho, todos são filhos de Deus, amém? Esses dois termos nós vamos encontrar em Romanos 8, quando Paulo diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos, amém? Então o Espírito, ele traz a testificação. Esse termo filho, ele vai usar o termo teknon. Teknon é aquele filho nascido, gerado. Então o Espírito testifica que nós fomos gerados em Deus, amém? Só que assim como uma criança pequenina, e fica dependente, eu estou vendo, por exemplo, aqui a Melissa no colo da Diana, né? Olha uma necessidade, ela tem uma necessidade de colinho de mamãe, aleluia? Quem está me entendendo? Esse é o teknon. Ainda vive debaixo de tutoria ou de mentoria. Mentoria não diria, porque mentoria nós precisamos a vida toda. Mas tutoria, tem que ficar debaixo de tutela, tem que ficar debaixo de tutor. Não consegue andar sozinho. Sozinho não estou dizendo isolado, sozinho estou dizendo de maturidade. Não consegue acessar alguns níveis maiores. Nós vamos encontrar, por exemplo, também esse mesmo termo lá em Gálatas 4, quando Paulo diz que mesmo sendo filho, o herdeiro,
ele nada difere do escravo enquanto ele é menor. Esse menor, ele está falando de teknon. Ele foi nascido, mas ainda precisa de tutor. Ele precisa sempre de alguém levantando, amparando. Não estou dizendo para você que nós não precisamos de gente, não é isso que eu estou dizendo. Mas o teknon, o filho gerado, ele não consegue ter acesso a algumas coisas, como por exemplo a Melicinha ali. Diana, você deixa ela, por exemplo, pegar uma leiteira de leite e esquentar no fogão? Por quê? Porque ela não tem maturidade, ela não pode ter acesso a algumas coisas da vida. Muitos cristãos passam a vida apenas como teknon, não conseguem acessar coisas maiores em Deus. Por quê? Foram gerados, são filhos, mas sempre vivem num nível de imaturidade gigante, nunca crescem. E a ideia de ser filho é, você começa teknon, você é filho, amém? Amém? Você foi gerado em Deus. Mas assim como nós crescemos e os nossos filhos crescem, nós também precisamos crescer em maturidade, não apenas em estatura, mas também precisamos crescer em maturidade. E esse termo maturidade, por exemplo, você vai encontrar também em Romanos 8, quando Paulo diz que nós somos filhos de Deus. E quando ele fala um outro termo filho, ele usa o termo, deixa eu me lembrar aqui, huios, lembrei. Ele muda o termo, então o Espírito testifica que nós somos teknon. Mas aí ele vai dizer assim, todo aquele que é guiado pelo Espírito, este é filho de Deus. Agora ele não vai usar o termo teknon, ele vai usar o termo huios. O que é o huios? É o filho maduro. Quando a Bíblia vai chamar, por exemplo, Jesus de filho, a Bíblia não chama Jesus de filho teknon, ele já chama de huios, porque Jesus ele já nasce maduro, porque ele já nasce sabendo qual era a sua função, quem ele era em Deus. E mesmo Satanás contestando ou questionando a sua identidade, ele não precisava provar nada para ninguém, muito menos para Satanás. Jesus revela a sua maturidade em Mateus 4, quando ele é tentado, e Satanás questiona a sua identidade. Se tu és filho, ou seja, ali o termo é, se você é ruio, se você verdadeiramente é o filho, é o maduro, é o filho perfeito, transforma essa pedra em pão. Jesus fala, não tem que provar nada para você, Satanás, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o nível de maturidade. Jesus se revela ruios, então não basta ser teknon, eu fui gerado em Deus, legal, mas eu preciso ser guiado pelo Espírito. E Paulo em Romanos 8 também vai dizer o quê? Todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse é huios, esse é filho, esse é huios, esse é filho maduro. E a ideia é nós nos tornarmos filhos maduros. Levanta a sua mãozinha e diga, eu preciso me tornar um filho maduro. Amém? Nós precisamos nos tornar filhos maduros. Agora, como que uma mãe vê um filho crescendo? Suprindo o quê? As suas necessidades. Dá comida, dá leite, quer mais? Dá isso. Se a criança não toma, dá-lhe biotônico fontoura. Quem é da época da emulsão Scott, aquele óleo de peixe? Minha mãe socava aquilo em mim, para abrir o apetite. Agora eu tomo alguma coisa para fechar o apetite. Há uma treva. Então, amados, nós precisamos crescer em maturidade. E quando Paulo está falando, ou está orando pela igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, eu oro porque vocês precisam ser maduros.
E a primeira questão para nós alcançarmos maturidade espiritual é espírito de sabedoria e de revelação. Que espírito é esse, pastor? É um espírito diferente? É um negócio? Amados, ele já está em você. Vou falar de novo. Ele já está em você. Mas você precisa ativar. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo é o poder de Deus ativo dentro de você. Agora você precisa alimentar isso dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer o que no versículo 15 do capítulo 1. Por esse motivo também eu aliás, deixa eu pegar, é isso mesmo? Perdão, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Que espírito é esse? Amados, deixa eu falar para você. Jesus é a sabedoria de Deus. Amém? E Jesus é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 diz: todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É interessante que Jesus, quando ele promete o Espírito Santo, ele diz: olha, eu vou dar para vocês um paráclitos, um consolador, e ele vos guiará em toda a verdade, e ele glorificará o meu nome. Deixa eu falar para você, o Espírito em nós precisa nos conduzir à revelação de Cristo. Eu preciso conhecer Cristo em sua plenitude. Por quê, pastor? Eu tenho uma necessidade espiritual de conhecer Cristo, porque quando você conhece a Cristo, você também sabe quem é você. Infelizmente nós temos muitos cristãos que vivem sem identidade, porque não conhecem a Cristo na sua plenitude. Aceitaram a Cristo, falam de Cristo e até pregam Cristo, mas não receberam a revelação, não receberam a sabedoria que procede de Cristo. E nós precisamos buscar isso. Então, a partir de hoje, lá no seu caderninho de oração que você vai comprar, e você vai escrever, você vai orar: minhas necessidades espirituais. Senhor, eu preciso de espírito de sabedoria e de revelação. Por quê? Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, nós vamos falar de Cristo. Vemos a profecia de Cristo. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. Que espírito? O que o Espírito de Yahvé dá a nós? Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz o conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. É esse Espírito que nós precisamos buscar. E nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação, para nós sabermos quem nós somos em Deus, qual é a nossa identidade, qual é a nossa chamada. Por isso que nós precisamos buscar nele o espírito de sabedoria e de revelação. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor, a partir de hoje, supre essa minha necessidade. Eu preciso de espírito de sabedoria e de revelação. Amém, queridos? Nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação para sustentar. Essa é uma necessidade espiritual. Para que eu preciso? Para quê? Olha só, versículo 18: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Pastor, por que os olhos do coração? Por que Paulo vai tratar coração? Ele está falando da alma. Porque, amados, nós passamos a vida alimentando a nossa alma com as nossas necessidades básicas.
e não conseguimos contemplar muitas vezes a verdadeira necessidade da vida cristã. Então os olhos do nosso coração muitas vezes se fecham nas necessidades terrenas. E Paulo vai dizer o que? Olha, os olhos do coração de vocês precisa ser iluminado, porque iluminar traz o que? Referência, clareza. E quando os olhos do nosso coração são abertos, nós entendemos que a nossa maior necessidade não é física, não é material, e sim espiritual. Nós vemos muitos cristãos hoje em busca fazendo campanhas. Eu não estou falando que é errado campanha, mas as pessoas elas fazem campanhas, jejuns, para receber coisas terrenas. Porque os olhos estão simplesmente limitados às coisas terrenas. E quando uma resposta vem, ou um milagre acontece, logo esse cristão também, ele acaba se desanimando, ou vamos dizer assim, se afastando da vida espiritual. Por isso Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso: olha, eu oro ainda para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Qual o motivo? De espírito de sabedoria e de revelação, e de ter os olhos iluminados, não os nossos olhos aqui, mas os nossos olhos aqui, aquilo que verdadeiramente nós temos por necessidade. Ele vai dizer aqui, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Há um propósito na tua salvação. Para quebrar o gelo, olha para essa pessoa bonita perto de você e fala para ela assim: há um propósito. Desse jeito ela não vai acreditar. Fala para ela: há um propósito na tua salvação. Amém, queridos? Ele não te salvou por um acaso. Agora o que acontece? Enquanto nós estamos buscando necessidades terrenas, nós estamos deixando de cumprir a nossa vocação em Cristo. Muitos estão, quero dar um exemplo, Marta e Maria, acho que o exemplo mais claro disso. A Bíblia fala que Jesus estava passando por Betânia, subindo a Jerusalém, passava por Betânia. E como era de praxe, todo cristão quando vai na casa de outro crente, ele gosta de fazer o quê? Comer. Está no DNA. Ele foi fazer um lanche na casa de Marta e Maria. Ele senta na mesa, a Bíblia fala que Maria senta aos pés do Senhor, e ali ela fica. Marta acaba se envolvendo nos afazeres da casa. E Marta, enquanto estava preocupada com os afazeres da casa, Maria lá, ela começa a se sentir incomodada com Maria. E ela vai fazer o quê? Ela vai reclamar com o Senhor. Esse é o problema, porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as necessidades dessa vida, que nós não temos tempo para ouvir Deus. Nós estamos tão envolvidos com as coisas dessa vida, que muitas vezes nós não conseguimos, e não basta não ouvir Deus, nós também nos sentimos incomodados com aqueles que ouvem. E aí passamos a viver o que? Reclamação. Senhor, não te importas que eu estou aqui preocupado, cheio de a fazer, Maria está sentada aí, manda ela vir me ajudar. Marta estava envolvida com as coisas dessa vida. Jesus olha para Marta, como muitas vezes olha para muitos de nós, e fala para ela: Marta, Marta. Dá uma cotoveladinha no seu irmão, fala para ela assim: Marta, Marta. Fala para ela: você está preocupada com tantas coisas, sendo que uma só é necessária. Uma só é necessária. Pastor, por que uma só? Porque, amados, preste bem atenção, a Bíblia fala que Deus cuida de nós. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas
elas são acrescentadas. O que acontece? Aquilo que é para Deus dar a nós por acréscimos, nós estamos correndo atrás dela. Aquilo que é para você ter por acréscimo, não é para você buscar, irmão, porque Ele já sabe que você precisa. E enquanto você vai cuidando do reino, Ele vai cuidando de você. Enquanto você vai cumprindo o seu chamado, Ele vai cuidando de você. O problema é que nós nos aprisionamos com os afazeres dessa vida e nos esquecemos daquilo que verdadeiramente importa. Construir uma carreira cristã, cumprir o nosso chamado e a nossa vocação em Cristo. Há um propósito na nossa chamada. Eu já falei aqui, você, amados, não foi chamado só para ir morar no céu. Aliás, diga-se de passagem, você não vai morar no céu, irmão. Você vai só se hospedar lá por um tempo. Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Então vai, irmão. Esse não é o propósito. Há um propósito acima do nosso entendimento, para a nossa salvação. E nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados para quê? Para que nós saibamos a real esperança do chamado que Ele nos fez. Há uma esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Como Marta. Tão envolvidos com as coisas cotidianas, que não conseguimos nem parar para ouvir o Senhor. E Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está preocupado com tantas coisas, sendo que uma só é necessária. E Ele diz: Maria escolheu a melhor parte, o qual não lhe será tirada. Amém? Amado, dinheiro você perde todo dia, necessidade física você tem todo dia, conta atrasa quase todo mês, mas daqui a pouco as coisas melhoram e tudo se resolve, mas daqui a pouco volta de novo a ter problema. Amados, a vida é assim. Por isso você não pode ficar aprisionado nas coisas terrenas. Uma só é necessária. Deixa eu falar para você, quem você é em Cristo é mais importante do que você possui. Levante sua mão e diga: quem eu sou em Cristo é muito mais importante do que o que eu recebo em Cristo. O que determina a sua vida cristã não é o que você recebe de Cristo, é quem você se torna nele. Por isso você precisa espírito de sabedoria e de revelação. E precisa que os olhos do seu coração sejam iluminados para que você enxergue a real esperança do chamado que Ele fez a você. O que mais? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Há um poder que está dentro de você. Olha que coisa interessante, queridos. Isso não está no esboço. Mas o poder de Deus, ele é tão importante, e ele já está tão ativo dentro de você, que a Bíblia fala que enquanto você está fraco, você é forte. Paulo teve um problema. Nossa, pastor, o apóstolo Paulo da Bíblia teve um problema. Não teve, esse daqui era só um deles. E ele vai falar, escrevendo à igreja de Corinto, a segunda carta, ele diz: eu tinha um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava todo dia, a fim de que eu não me exaltasse por causa da excelência das revelações. Era algo que pegava em Paulo, era algo que o incomodava, e a Bíblia fala que ele orou 3 vezes ao Senhor, 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Deixa eu falar para você, há uma portentosa, uma poderosa força atuante dentro de você, que no dia da fraqueza, te deixa forte. E você precisa saber, você precisa de espírito de sabedoria e de revelação. Você precisa que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você entenda que as fraquezas ou as tribulações dessa vida não se comparam com a glória que há de ser revelada. Há um poder ativo dentro de você, e que te fortalece todos os dias. Mas o que acontece? Quando você não, tudo aquilo que não alimenta morre, gente. Quem está me entendendo? Se você tiver um cachorrinho de estimação, se você não der comida para ele, o que vai acontecer? Se você não alimentar esse poder que está dentro de você, automaticamente ele vai se desvanecendo, ele vai se apagando. E aí nós nos tornamos aqueles crentes, galinha da Angola, tô fraco. Como você está, irmão? Estou numa fraqueza espiritual. Mas, amado, se você não comer, você fica fraco, não fica? Se você não alimentar o Espírito em você, você vai se tornar um cristão fraco. E você não vai conhecer, você não vai poder viver a incomparável ou esse poder que já está dentro de você. E que te fortalece no dia da fraqueza. E aí você vai, quando nós olhamos para esse texto e entendemos essa verdade, nós vamos entender quando Paulo e Silas estão na cidade de Troade. A Bíblia fala que eles expulsam o demônio, o espírito de adivinhação de uma menina. Tinha gente que lucrava com aquilo, denunciou eles. A Bíblia fala que eles apanharam que nem gente grande. Mas aí o texto bíblico diz: Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam e oravam. Por que eles tinham força para orar, depois de ter apanhado e estar preso? Eles estavam presos e tinham apanhado, amados, e não é qualquer coisinha não. Se você pegar o contexto, a Bíblia fala que o carcereiro que recebeu os 2 apóstolos em casa, teve que curar os vergões que estavam nas costas dele. Gente, vocês estão entendendo? Apanharam que nem gente grande, mas a Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Como que eles tinham coragem, pastor? Não é coragem, é o poder que está dentro de mim. Esse poder que está dentro de mim, quando eu vivo ele, da fraqueza eu tiro a força, da fraqueza eu tiro a força, da fraqueza eu tiro a força. Aí Paulo vai dizer: por isso eu não me exalto. Lá em 2 Coríntios, no texto do espinho da carne, ele vai dizer: por isso eu não me glorio somente nas coisas boas, eu me glorio também nas minhas fraquezas, porque enquanto estou fraco, quando estou fraco, então sou forte. No Antigo Testamento diz: diga ao fraco, eu sou forte. Da onde sai essa força? Do poder que está ativo em nós, que nós não alimentamos. Que por não termos espírito de sabedoria e de revelação, nós não alimentamos. Porque estamos envolvidos com tantas necessidades desta vida, que não alimentamos. E aí nós vivemos um cristianismo fraco, um cristianismo medíocre. O que é o cristianismo medíocre? Aquele cristianismo mediano. Eu não saio daquela, eu nunca paro de ser somente um frequentador de igreja de domingo. Eu sempre acho que eu não sou capaz. Quem falou? Eu não estou falando que você é capaz. Agora, como você tem um poder ativo dentro de você, é esse poder que te capacita. Você acha mesmo que era para mim estar aqui, irmão? Testemunho pessoal, você acha mesmo que era para eu estar aqui? Como diz o
meu digníssimo e excelentíssimo sogro, pastor Sebastião, eu sou lá, irmão, de Bauru, do Risca-Faca. O menor da minha casa. Ninguém é capaz de fazer nada. Diga para o seu irmão assim: Deus não te salvou pela sua capacidade. Ele salvou para lhe capacitar. Deus não te salvou porque você é capaz. Olha, eu vou salvar o Douglas porque ele toca guitarra. Não tem nada a ver. Ele não me salva por causa das minhas capacidades, Ele salva porque é por causa da minha condenação. Amém? Mas Ele pega um condenado como eu e faz se assentar junto com os príncipes da terra. É assim que Ele faz. Amém, amados? Há um poder dentro de você. Coloque a mão no seu coração e diga: há um poder que está dentro de mim e que precisa ser ativado. Pastor, como que eu ativo esse poder que está em mim? Espírito de sabedoria e de revelação. E os olhos precisam estar iluminados. Os olhos do coração precisam estar iluminados para que eu entenda qual é o real motivo da minha chamada. Amém, amados? Agora, no capítulo 3, nós vamos ver Paulo, que ele continua essa oração, orando ainda pela igreja de Éfeso. E ele vai aqui, mais uma vez, dizer que há ainda algumas necessidades da igreja de Éfeso, nos cristãos de Éfeso. E ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 16: oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso interior. Coloca esse mesmo texto, versículo 16, por gentileza, na nova versão transformadora, na NVT, por gentileza. Na NVT vai estar escrito o seguinte: peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com um poder interior por meio do Espírito Santo. Amados, você precisa ser fortalecido, mas o fortalecimento que você precisa não vem do alto, já está dentro de você. A força que você está buscando para esses dias, e eu sinto no meu espírito que tem pessoas que entraram aqui hoje, você fala assim: eu estou precisando de força, de ânimo, para me reerguer, para me levantar. Deixa eu falar para você, isso não vem do alto, já está dentro de você. Ele já colocou, oh aleluia, Ele já colocou o Espírito dele dentro de você. Então Paulo vai orar o quê? Para que, de acordo com a riqueza, você seja fortalecido por um poder interior, já está dentro de você por meio do Espírito Santo. Essa é uma necessidade que nós carregamos, que nós precisamos de força todos os dias. Eu não sou CPFL, mas preciso de força. Eu preciso de algo que vem dentro de mim. O que você está precisando já está dentro de você. Você não está entendendo, eu vou falar de novo. A força que você tem buscado nesses últimos dias, essa força para você voltar a exercer a tua chamada, essa força para você se levantar espiritualmente. Não adianta você ficar vivendo de lembrança, irmão. Ai, nossa, quando eu me converti, quando eu estava no primeiro amor, eu orava da madrugada, eu acordava às 3 da manhã, eu pregava, eu levava gente, nossa, quantas pessoas. Mas deixa eu falar para você, querido, você não pode viver daquilo que Deus fez. Há muito ainda em Deus, para Deus realizar através, oh aleluia. Deixa eu falar algo aqui. Quando Josué, ele termina de conquistar muitas terras, a Bíblia fala que ele meio que se acomodou. E a Bíblia fala que um dia Deus vai falar com ele. E a Bíblia fala que Josué já era velho.
Josué já era velho. E a Bíblia fala que Deus vai falar com ele e fala assim: Josué, não é para você se acomodar. Você está velho, mas há muito ainda a ser conquistado. Dá uma cotoveladinha nesse teu irmão e fala para ele assim: há muito ainda. Não, fala para ele acreditar. Fala: existe muito de Deus ainda para você. Fala para ele: tem muita coisa que Deus ainda vai realizar em você, por você e através de você. Amém? Amém ou não amém? Há muito em Deus ainda, não é tempo de você se acomodar. Amém? Não é tempo de você ficar vivendo, como eu era, quando eu estava no primeiro amor. Amado, deixa eu falar para você, o primeiro amor é a força que você precisa, e essa força já está dentro de você, e você precisa começar a pedir, como Paulo pede em oração à igreja de Éfeso. Você precisa orar e falar: Senhor, eu preciso que essa força que está dentro de mim, que é o teu Espírito Santo, Ele me dê a força necessária para que eu prossiga com a minha carreira. Já está dentro de você. Por isso que Paulo não ora e fala: Senhor, que venha um vendaval, que venha um vento impetuoso. Não. Paulo fala o quê? Senhor, eu oro para que eles sejam fortalecidos. Volta para mim o texto. De um poder, Ele os fortaleça com um poder interior, por meio do Espírito. Onde está o Espírito? Onde está o Espírito? Está dentro de você. Se é Ele que ativa esse poder e essa força, então por que nós estamos fracos? Alô? Por que você está fraco? Por que você entrou aqui hoje dizendo: olha, eu estou fraco espiritualmente? Eu estou me sentindo enfraquecido. Eu preciso voltar, querido. Não é precisar voltar, já está dentro de você. Já está dentro de você. Já está dentro de você. Já está dentro. Ative isso em oração. Ative isso em oração. Fala: Senhor, eu quero esse poder interior fortalecendo a minha vida. Versículo 17 do capítulo 3. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, para que Cristo habite essa... Pastor, mas o Espírito já está dentro. Por que Paulo está dizendo que Cristo tem que habitar? Porque quando Cristo habita em mim, eu não recebo muitas bênçãos, mas o meu caráter é transformado. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo, Ele ativa dons, chamados, ministérios, mas quando Cristo está, o meu caráter é transformado. Por isso que Paulo vai dizer: vocês precisam de uma força interior, mas também oro para que Cristo esteja dentro de vocês, para que vocês exalem testemunho. Deixa eu falar para você, querido, não é para você estar com Cristo, é para você estar em Cristo. Estar com Cristo, você está colocando o Cristo do lado de fora. Eu estou com. Não. Eu tenho que estar em. É Ele em mim e eu nele, como Ele lá em João 17. Eu preciso estar nele. Eu preciso assumir a identidade dele. Eu preciso me tornar discípulo dele. Eu preciso trazer o caráter dele para a minha vida. Por isso que Paulo ora, qual que é a oração de Paulo? E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Por que no coração? O coração é o centro de todas as minhas vontades, é o centro da minha vida. Cristo precisa ser o centro. Cristo precisa se tornar o meu modelo. Deixa eu falar para você, o nosso modelo é Cristo. O meu modelo é Cristo e não o mundo. O meu modelo é Cristo e não a religião. Por isso que Cristo tem que estar aqui, não do meu lado. Ele tem que estar aqui. O Espírito está aqui, é o poder ativo.
Mas Cristo tem que estar aqui para me trazer o caráter necessário, para que eu seja transformado de glória em glória na imagem de Cristo. E tudo isso é necessário para quê? Por que eu preciso ser fortalecido? E por que eu preciso que Cristo esteja dentro do meu coração? Para que as nossas raízes sejam aprofundadas em amor. Amados, a vida cristã, a nossa vida é como se nós fôssemos uma árvore. Árvore que não cria raiz, qualquer vento derruba. Alô? Por isso que infelizmente nós conhecemos muitos cristãos que sucumbiram na fé. Não tinha raiz. E cristão sem raiz, árvore sem raiz, qualquer vento derruba. Por que eu preciso que Cristo esteja aqui e que esse poder do Espírito também esteja morando em mim? Para que primeiro as nossas raízes sejam aprofundadas. Deixa eu falar para você, quanto mais profunda a raiz, mais difícil de derrubar. Amém? Segundo, para que em comunhão com os santos. Amados, o que eu preciso? Como que eu vou amadurecer? É impossível qualquer pessoa amadurecer sozinha. Ninguém amadurece sozinho, amados. Por isso que todas as vezes que nós vamos ler as cartas, por exemplo, trata de gente, trata de relacionamentos. E aqui quando Paulo está orando por uma necessidade da igreja de Éfeso, ele está dizendo que, olha, vocês precisam que Cristo esteja dentro do coração de vocês, vocês precisam que o poder interior esteja aqui dentro, fortalecendo vocês para quê? Primeiro, para que eu cresça, para que eu me enraize, para que as minhas raízes sejam mais profundas em amor. E por que eu preciso enraizar em amor? Para construir relacionamentos em amor, para que eu possa amadurecer em amor. E olha que Paulo vai dizer no versículo 18, versículo 17 e 18, e que Cristo habite a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Você precisa entender que essa unidade entre irmãos, ela é mais profunda do que você imagina, ela é mais larga do que você imagina, ela é mais alta do que você imagina. Ou seja, não é só estar no culto de domingo, não, é construir relacionamento. Amém? Amados, você quer ser fortalecido? Você que entrou aqui hoje e falou assim, poxa, eu preciso ser fortalecido. Amados, fora, meu Deus do céu, membro fora do corpo é membro morto, irmão. Até quando você acha que você vai conseguir andar sozinho? Ai, porque eu sofri tanta decepção. Deixa eu falar para você, quantas vezes você não foi decepção para alguém também? Ai, porque eu me frustrei com pastores. Amados, e quantas vezes também já não frustrou pastores? Tem muita gente doente por aí, inclusive, principalmente pastores. Fala com propriedade. Não é mais tempo de você ficar pautando a sua vida pelas mazelas que você viveu. A semana passada nós pregamos, há uma nova estação em Deus, queridos, amém? Nós estamos numa nova estação. Deixa eu falar para você, o ciclo já mudou e você ainda continua vivendo por aquilo que você já viveu. Ai, porque eu me decepcionei. Porque, viu, até quando você vai viver nessa, desculpa a expressão, nessa ladainha? Até quando? Olha o que Paulo vai dizer: em união com todos os santos. Dr. Veladinha no sermão fala assim, é junto contigo que eu me fortaleço em amor. Fala para ele, longe de você, eu não vou conseguir. Nossa, pastor, que você não conhece esse crente que está do meu lado. Pensa num cara problemático. Se ele é problemático, ele é a pessoa certa para você se relacionar. Porque problemático com problemático se entende.
Hã? Problemático, é verdade ou não é, pastor Fernando? Problemático se entende, querido. Aprenda uma coisa, olha, já para concluir aqui o texto, versículo 18 e 19. Vos seja possível em união com todos os seus compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa frase, e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então por que eu preciso desses 4 fundamentos? Quais são? Espírito de sabedoria e de revelação. Eu preciso que os olhos sejam iluminados. Eu preciso ser fortalecido com a força interior. E preciso que Cristo habite dentro de mim. Para quê? Qual é o motivo? Para que, com o propósito que nossas raízes sejam aprofundadas em amor. Para que em comunhão com os santos possamos experimentar a profundidade do amor de Deus. Por que muitos de nós não conhecemos a profundidade do amor de Deus? Porque nós não conseguimos nos relacionar com pessoas. E quer que eu fale a verdade para você? Quanto menos você se relaciona com pessoas, menos você conhece o amor de Deus. Esses dias eu vi uma frase, né? Porque o mundo é feio. Abandonaram um animal e uma pessoa escreveu lá: por isso que eu prefiro os animais do que os seres humanos. Mas Cristo não morreu para salvar animais, Cristo morreu para salvar o ser humano. Se você é cristão, você precisa de gente. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: eu preciso de gente. Porque é só com gente que eu consigo me aprofundar no amor de Deus. Quem está me entendendo? A força que muitas vezes você precisa está no corpo de Cristo e não fora dele. E por último, para sermos preenchidos com toda a plenitude de vida e do poder de Deus. Então eu preciso desses 4 fundamentos. Vamos relembrar: espírito, levante sua mão e diga: eu preciso de espírito de sabedoria e de revelação. Diga: eu preciso que os olhos do meu coração sejam iluminados. Diga: eu preciso que o meu interior seja fortalecido pelo Espírito que habita em mim. Diga: eu preciso que Cristo, por meio da fé, habite dentro do meu coração. Essas são as suas 4 necessidades. E tudo isso para quê? Para que junto com todos os santos, quando nós temos tudo isso, ajunta todo mundo e fala assim: agora nós vamos conhecer o amor de Deus. Agora nós vamos entender o amor de Deus. Nós vamos botar todo mundo dentro do mesmo lugar e vou agora amadurecer. Assim como o ferro afia outro ferro, uma pessoa aprende com a outra. Isso é bíblico, está em Provérbios. Se não for memória, Provérbios 28. São 4 necessidades espirituais que você carrega em você e que você, a partir de hoje, precisa começar a pedir em oração. Se coloque em pé.